Em meio a um mundo repleto de conflitos e incertezas, a guerra na Ucrânia mais uma vez capturou a atenção global. Ao nos aventurarmos nesta narrativa em desenvolvimento, vamos mergulhar nos acontecimentos atuais nas linhas de frente, focando principalmente nas dinâmicas intrincadas em jogo na região de Kursk. Aqui, o exército russo fez avanços significativos, marcando um momento crucial no conflito. É fundamental entender as implicações desses avanços, pois eles não apenas redefinem o cenário estratégico, mas também sugerem possíveis manobras futuras. Nas últimas horas, as forças russas avançaram com uma tenacidade que deixou observadores e analistas tanto intrigados quanto preocupados. Seus movimentos em Kursk levantaram questões sobre a próxima fase deste conflito em andamento. Relatos indicam que os russos têm avançado em múltiplas direções, se aproximando de locais estratégicos como Silov e Plejo. Sua proximidade com a cidade de Gievo, embora ainda não assegurada, significa uma invasão estratégica que pode alterar o equilíbrio de poder na região. Esta cidade, isolada de outras posições ucranianas, representa um potencial ponto focal para futuros confrontos. O progresso dos russos em Silov, próximo à fronteira de Sumy, efetivamente fragmentou as posições ucranianas em setores norte e sul, criando uma nova dinâmica no campo de batalha. As posições ao sul, concentradas ao redor de Revo e Goral, enfrentam pressão crescente à medida que as forças russas continuam seu avanço. Esta narrativa de avanço, no entanto, não é definida apenas por ganhos geográficos. Ela está entrelaçada com as manobras estratégicas mais amplas e as potenciais implicações para a região de Sumy. Ao mergulharmos mais profundamente nesses desenvolvimentos, é essencial compreender o contexto mais amplo, as motivações e as potenciais consequências dessas ações militares. Esta história em desenvolvimento não é apenas sobre ganhos territoriais, é sobre as areias movediças do poder, da estratégia e das dinâmicas sempre em evolução da guerra. Dentro desta tapeçaria complexa, a possibilidade de os russos cruzarem para Sumy para lançar novos ataques paira como uma ameaça. Tal movimento não apenas carregaria um peso simbólico significativo, mas também representaria uma ameaça tangível às defesas ucranianas. A antecipação deste desenvolvimento ressalta a fluidez da situação e a incerteza sempre presente que caracteriza este conflito. Ao explorarmos essas possibilidades, é imperativo considerar as implicações geopolíticas mais amplas e os potenciais efeitos dominó no cenário global. Esta narrativa não está confinada às fronteiras da Ucrânia e da Rússia. Ela reverbera pelo mundo, moldando percepções, alianças e o discurso mais amplo sobre relações internacionais. A situação em Kursk serve como um microcosmo dessas dinâmicas maiores, oferecendo uma janela para as complexidades da guerra e diplomacia modernas. Enquanto continuamos a monitorar esses desenvolvimentos, devemos permanecer vigilantes, informados e preparados para as reviravoltas inesperadas que surgirão. Fique atento enquanto navegamos neste intrincado e sempre em evolução cenário, buscando entender as motivações, estratégias e potenciais resultados que moldarão o futuro deste conflito. Ao navegarmos pelos eventos em Kursk, é essencial refletir sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos. Os recentes avanços dos russos não apenas alteraram o cenário estratégico local, mas também levantaram questões sobre os objetivos de longo prazo de sua campanha militar. Com 89 quilômetros quadrados ainda sob controle ucraniano em Kursk, a pergunta permanece: a Ucrânia montará uma defesa final ou os russos forçarão uma retirada? Esses quilômetros restantes, embora limitados, têm valor estratégico significativo. A capacidade das forças ucranianas de manter essas posições pode ditar o ritmo e a direção de futuros combates na região. A possibilidade de um avanço russo em Sumy adiciona outra camada de complexidade a esta já intrincada situação. O potencial para uma ofensiva mais ampla em Sumy destaca os cálculos estratégicos em jogo, enquanto ambos os lados avaliam os custos e benefícios de uma maior escalada. A antecipação de tal movimento ressalta a importância de manter uma consciência aguçada das dinâmicas do campo de batalha em evolução. Ao considerarmos esses desenvolvimentos, também é crucial refletir sobre o contexto geopolítico mais amplo.
O diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia sobre uma proposta de cessar-fogo adiciona outra dimensão a esta narrativa complexa. A aceitação pela Ucrânia de uma oferta de cessar-fogo de 30 dias, que permitiria o envio contínuo de armas e o compartilhamento de inteligência, representa uma pausa estratégica nas hostilidades. No entanto, a resposta russa, marcada por um ceticismo cauteloso, levanta questões sobre a viabilidade e o impacto potencial de tal acordo. A insistência dos russos em discutir uma paz duradoura, em vez de um cessar-fogo temporário, destaca as considerações estratégicas mais amplas em jogo. Suas preocupações sobre o potencial de rearmamento da Ucrânia durante esta pausa sublinham o delicado equilíbrio de poder e os desafios inerentes em negociar uma resolução sustentável. Neste contexto, a possibilidade de novas sanções contra a Rússia complica ainda mais o cenário geopolítico. O potencial para medidas adicionais visando os setores de energia e bancário reflete as tensões em curso e as implicações mais amplas do conflito. À medida que essas manobras diplomáticas se desenrolam, devemos permanecer atentos ao impacto potencial nas futuras negociações e na trajetória mais ampla do conflito. A interação entre ações militares no terreno e esforços diplomáticos na mesa de negociações ilustra a natureza multifacetada deste conflito. É uma narrativa definida não apenas por ganhos e perdas territoriais, mas também pelos cálculos estratégicos mais amplos que moldam as ações das nações no palco global. Enquanto continuamos a explorar esses desenvolvimentos, devemos permanecer vigilantes, informados e preparados para as reviravoltas inesperadas que estão por vir. A situação permanece fluida e a possibilidade de novos desenvolvimentos é sempre presente. Fique conosco enquanto navegamos neste intrincado e sempre em evolução cenário, buscando entender as motivações, estratégias e potenciais resultados que moldarão o futuro deste conflito. Juntos, nos esforçaremos para descobrir as verdades que se escondem sob a superfície, iluminando as complexidades da guerra e diplomacia modernas. Ao trazermos esta exploração a um fechamento, a complexa teia de desenvolvimentos militares, diplomáticos e estratégicos na guerra na Ucrânia torna-se cada vez mais evidente. Os eventos recentes em Kursk e o potencial para novos avanços russos em Sumy destacam a natureza fluida e dinâmica deste conflito. Cada movimento no tabuleiro de xadrez da guerra carrega consigo implicações profundas, não apenas para as partes envolvidas diretamente, mas também para o cenário geopolítico mais amplo. O diálogo contínuo entre potências globais sublinha as altas apostas deste conflito. A proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, embora inicialmente aceita pela Ucrânia, enfrenta uma recepção complexa por parte da Rússia. A justaposição de ação militar e negociação diplomática revela as duas vias sobre as quais este conflito está sendo travado. O apelo dos russos por uma paz duradoura, justaposto ao seu ceticismo sobre um cessar-fogo temporário, reflete os imperativos estratégicos mais amplos que impulsionam suas ações. Esta narrativa não é apenas um conto de conflito territorial, é um reflexo das correntes geopolíticas mais amplas que definem nosso mundo. O potencial para novas sanções contra a Rússia serve como um lembrete da interconexão das economias globais e dos efeitos em cascata que o conflito pode ter nas relações internacionais. À medida que essas sanções são consideradas, o mundo observa de perto, ciente de que cada decisão pode inclinar o equilíbrio de maneiras inesperadas. Os cálculos estratégicos que sustentam esses desenvolvimentos são tão complexos quanto consequentes. Eles servem como um testemunho da dança intrincada de diplomacia e guerra, onde cada movimento é cuidadosamente ponderado contra potenciais resultados e objetivos estratégicos mais amplos. Neste ambiente, a importância de permanecer informado e engajado não pode ser subestimada. Para aqueles que acompanham este conflito, a pergunta permanece: o que o futuro reserva para a Ucrânia, a Rússia e a comunidade internacional mais ampla? Ao ponderarmos esta questão, devemos reconhecer que as respostas não são diretas. Elas são moldadas por uma miríade de fatores, desde as decisões táticas imediatas no campo de batalha, até as negociações diplomáticas mais amplas que ocorrem a portas fechadas. Neste cenário em constante mudança, convidamos você a continuar esta jornada conosco. Juntos,
Nos esforçaremos para descobrir as verdades que se escondem sob a superfície, iluminando as complexidades da guerra e diplomacia modernas. Encorajamos você a permanecer engajado, informado e vigilante enquanto navegamos nesta narrativa intrincada e em constante evolução. Ao concluirmos este relatório, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo onde conflito e diplomacia coexistem em um equilíbrio tão precário, como as ações de hoje moldarão o mundo de amanhã? Convidamos você a refletir sobre esta pergunta, a se engajar com a história em desenvolvimento e a se juntar a nós na busca por uma compreensão mais profunda das forças que moldam nosso mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada e esperamos continuar esta exploração juntos. Fique atento para mais atualizações enquanto nos esforçamos para trazer as últimas percepções e análises sobre este complexo e evolutivo conflito. Até a próxima vez, mantenha-se informado, engajado, e vamos continuar a desvendar os mistérios deste mundo intricadamente em mudança.